Boa noite, pessoal. Meu nome é Clovisson Melo e essa daqui é a minha esposa. Lara, boa noite. E hoje nós iremos iniciar o plano de leitura anual da Bíblia. A Bíblia que eu estou utilizando é essa daqui. Nela contém um plano anual de leitura. Nós já estamos no 25º dia hoje e decidimos fazer isso a fim de que algumas pessoas tivessem acesso à Bíblia e pudessem refletir um pouco com a gente, porque alguns comentários que nós fazemos e discutimos aqui, acreditamos que são pertinentes e que podem ajudar vocês e quem queira mais se enturmar com a Bíblia, né? Vamos lá. Mansão sobre o Monte do Inário Adventista. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ao temor, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Aleluia e glória a Deus nisso. Só mais uma para a gente iniciar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva para o céu.
que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferro, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém, aleluia. Amém, glória a Glória a Deus. Deus, Senhor. Amém. Grandioso Deus, grandioso Pai, te agradecemos nesse dia, Senhor, por nos convocar e nos trazer diante de Ti para mais um dia, Senhor, buscar a Tua palavra, saciar o nosso espírito e aquietar nossos corações, Senhor, em meio às tribulações desse mundo. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo abrigo hoje que nos protege da chuva, que nos protege do sol do meu dia, Senhor, e nos protege também das trevas da noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor nos concede, por nunca deixar faltar nada em nossa casa, por todas as pessoas, Senhor, que nos auxiliam nos momentos em que precisamos e por usar cada uma delas, Senhor, para nos ajudar e nos fortalecer, Senhor. Preenche-nos com o Teu Santo Espírito, preenche-nos, Senhor, com a Tua humildade, com o Teu amor, Senhor, que são a essência que precisamos, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em meio às tribulações. Nos ajuda, Senhor, a caminhar neste mundo, pois não é um mundo, Senhor, um paraíso como todos pensam que é, Senhor. Nesse mundo, Pai, temos muitas aflições, muitas, mas de todas elas, Senhor, o Senhor nos livra, porque Tu já disse há muito tempo atrás que estaria conosco em todos os dias de nossas caminhadas. Então, Senhor, muito obrigado
Muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor, e mesmo que não mereçamos, Pai. Vem, Senhor, e esteja presente, Pai, aqui neste momento em que estamos, Senhor, te buscando. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos concedeu de sermos pais. Guia, Senhor, o nosso filho, Pai, no caminho da luz, que ele não desvie, Senhor, o olhar, nem por um instante, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Mantenha os seus olhos firmes na tua luz e na tua presença. Que ele sempre caminhe, Senhor, rumo aos teus passos, Pai. Que ele seja abençoado, saudável, Senhor, próspero e frutífero em tudo que ele fizer. Amém. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por isso, em nome do teu santo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá. Trouxe meu lápis, não tem? Eita, mas esqueci. Vamos pegar. Hoje é o 19, né? Lucas 19, do 1 ao 27. Zaqueu, o publicano. Tá? Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a presença e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os meus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis que, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti,
que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Saibais que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Interessante, né, Larissa? Porque, veja, aqui nessa parábola, a de Zaqueu é bem interessante, porque Zaqueu, ele era um cabra que, ele era publicano, né? Sim. Ele meio que cobrava impostos, tá ligado? E boa parte da renda dele ele adquiriu de maneira meio que ilegal. Subentende-se isso. Sim. Então, ele, naquele momento, disse: ó, tudo que eu tenho, ou boa parte do que eu tenho, metade, né? Metade dos meus bens eu vou entregar aos pobres. Né? E para um Sim. cara fazer uma coisa errada para conseguir dinheiro, é porque ele gosta muito do dinheiro. Só que naquele momento, com a presença de Jesus Cristo, por Jesus Cristo ter dito a ele que ia para a casa dele, ele se arrependeu. Sim. Né? E viu que aquilo que ele tinha não era justo. Você se abrir metade, Lara, abrir mão de metade das coisas que você tem não é fácil. Inclusive para uma pessoa que é apegada ao dinheiro, né? Verdade. E dar a pobre. Exato. Pior não é nada, Lara. O pior é dar a pobre. Sabe? Tem gente que chega assim: eu prefiro dar a um cara que eu sei que vai investir, que já é um cara que tem um negócio e tal. Que nem dá, né? Vira sócio. É verdade. Né? Não, eu quero a minha parte. Agora, a ele não, ele disse: eu vou dar Metade aos pobres. E Jesus Cristo disse que naquele momento ele foi salvo, né? Porque ele também era filho de Abraão. Mas não só porque ele deu aquilo ali aos pobres, mas porque ele abriu mão realmente de uma coisa que ele gostava muito, ele se arrependeu. Né? Dá para se entender isso. E nessa parábola aqui, a gente vê aquela questão de que nós que somos filhos de Deus, Lara, que recebemos por direito a palavra, os dons de Deus, porque basicamente aqui a parábola fala de uma autoridade, né, que vai até outro lugar a fim de conquistá-la, né, e deixa para 10 dos seus servos a responsabilidade de administrar algumas minas. Sim. Né? Então, basicamente é a história de Jesus Cristo, né, que sai da sua cidade a fim de conquistar um lugar, que sai do seu santo trono a fim de conquistar a terra, as pessoas que estão na terra, deixa a responsabilidade, que são os dons, que são esses poderes que nós temos na mão de cada um de nós, e quando ele voltar, ele quer saber aquilo que a gente frutificou. Sim. Né? É uma prestação de contas, É uma prestação de conta, com dons. Sim. Quer imaginar ele? Aí ele vai te dar o dom de cuidar de crianças, de direcionar crianças para o caminho bom. Sim. Você lá tem esse dom, você vai lá nas suas aulas, trabalha com as crianças. Você tem esse dom, mas você não faz. Sim. Quando ele voltar, ele vai dizer assim: e aí, tu tem quanto aí para me dar? Você faz isso, nada. Eu fiquei com medo de errar aqui. Mas espera aí, porque você nem arriscou. Porque nem no banco você deixou, pelo menos receber um juro, nem que fosse pouco. Então, a Bíblia fala que muito é dado, muito será cobrado. Né? A gente pede para que Deus revele os nossos dons, a fim de que a gente possa
saber Utilizá-los, além de utilizá-los, tudo, né? né? De forma frutífera. Né? Porque nós somos aquela cepa, que é uma Sim, cepa, é um ramo do, da, do, da vinha que está conectado à vinha. Uma cepa que não produz nada, ela é automaticamente cortada. Por quê? Porque aquela cepa que não produz nada, ela está sendo somente uma drenagem de nutrientes. Enquanto aquele nutriente que está sendo direcionado para aquela cepa infrutífera, que poderia também estar sendo poderia estar sendo redirecionada redirecionada, para uma cepa que nem que botasse um, mas se ela botasse um, ele ia botar, já era algo. ela, com a energia que veio daquela cepa infrutífera, ela ia botar uma fruta mais vigorosa, Verdade. né? Então, fala muito sobre isso, sobre essa questão da gente ter os dons que Deus nos dá, que Deus confia a cada um de nós, e a gente acabar por não fazer nada. Isso não é uma coisa boa. A gente tem que frutificar. Sim, Como eu digo, às vezes a gente não precisa falar. Ah, eu sou cristão. É pior. sim, Eu sou crente. Vixe. Primeira coisa que diz é, lá vem o crente. Também quando você erra de primeira e prepare-se. não é o crente, É, e tu, oxe, tu não é crente. É melhor o cara ficar calado, saber o que a palavra de Deus tem para nos dizer e agir conforme a palavra de Deus. Porque aí vão ver uma luminosidade, um reflexo da luz do Senhor, não vão assim meio que dizer, um momento ou outro eles vão dizer, aquela pessoa é de Deus. sim, sim. Mas não vão se prender só ao estereótipo primeiro, De né? ser cristão, de ser crente. Sim, Hoje é um perigo ser crente. Hoje é perigosíssimo, né? verdade. Misericórdia. Perigoso demais. Então a gente sai do Lucas, né, 19, vai até o 27. Foi do 1 ao do 1 ao 27, 27 e agora vai até vamos Gênesis 32 a 33, né? para Gênesis. Gênesis. 32 e 33 é? É, dizendo aqui. É curtinho. O 33 assim, por isso. Esse é interessante. O título já é interessante, né? Vamos lá. Gênesis 32. Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Jacó reconcilia-se com Esaú. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei em Labão, em cuja campainha fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Pronto. 400. 400, o negócio vai ficar feio. Né? Exército. Então, Jacó, acho que Jacó se tem. Olha, bem que realmente diz, né? Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E dissestes: Certamente eu te farei bem,
e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Olha, entregou-os à mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanhos e rebanhos. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes adiante de ti, responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falarei desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento, bateu medo, né? Tudo que a gente faz, uma hora ou outra, né? Vem o receio, né? né? O receio, bicho. Jacó luta com Deus e transpõe o vão de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Interessante. Será que foi o nervo da coluna? Nervo Será que é o mesmo? do quadril. Na coxa. Faz sentido. Quem não tem dor de coluna não manca de uma perna, né? É. Faz sentido. Faz sentido, né? Algumas interpretações, Lara disse que Jacó lutou contra Jesus Cristo nessa batalha. Entendeu? É Israel, aquele que luta com Deus. Aquele que luta com O próprio Deus. significado do nome. Se ele recebeu esse nome, muito possivelmente é O porque ele início fez já jus. diz, né? Que Como ele ele já diz, lutou né? Que o príncipe. com Deus, né? Sim. Aí, tipo assim, a gente vê a persistência de Jacó, Lara. Jacó, ele lutou para ser abençoado, bicho. Foi. Desde o início que ele nasceu, ele queria ser abençoado, ele queria porque Ele tinha queria. uma sede por Uma bênção, sede né? por bênção, por vencer.
E dizia consigo mesmo, eu vou Eu vou vencer. vencer, eu vou ser Eu abençoado. vou ser abençoado. Eu quero ser digno da bênção. Né? E lutou até conseguir ser abençoado, Lara. Porque tudo depende de Deus, Lara. Olha, quando Deus diz assim, ó, eu te abençoo, pronto. Aí as portas se abrem, tudo dá Se certo na abre, não sua tem quem vida. desabençoe. Ele teve que lutar, não foi pouco não. Viu? E mesmo com as mentiras, mesmo com tudo de errado que ele fez, Deus abençoou ele, né? Deus já era misericordioso desde aquele tempo, né? Porque aquela velha também é o coração, né? Por mais que ele tivesse essa sede e chegasse a praticar, a fazer, né? Agir impulsivamente por determinadas coisas, Deus sabia, via muito mais além, né? Sabia, entendia a raiz daquele desejo de bênção dele, né? A raiz que só ele, Deus, Ele compreendem, valorizava a criam, bênção, né? né? Ele Exatamente. valorizava, porque Esaú era o primogênito e Mas ele vendeu a sua estava, primogenitura simplesmente sim, por um cozido. sim, ele não estava Ele não se fazia questão, se importando. importando. Para ele pouco importava a primogenitura, né? É como que também Jacó, ele tinha noção do que significava uma Uma bênção. bênção. E Esaú, de alguma forma, ele não tinha noção do valor Era. de uma bênção. Era. Né? E Jacó Jacó não. não. Jacó para ele era algo muito importante, né? Exatamente. Muito bom. Esse aqui é um encontro muito interessante. Encontros com Esaú. Porque muitos vai dizer assim, ó, Esaú deveria matá-lo. Por vingança, Por né? vingança, né? Porque a raiva é grande, né? Imagine. Enganar seu próprio pai a fim de roubar uma coisa que é sua. Né? Claro que a mãe incentivou também, né? É. Vamos lá, né? O encontro de Esaú e Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, ajoelhou-se ao pescoço e beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Demonstra humildade também, né? Demais. Muita humildade. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que me encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e instou com ele, até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permita que eu deixe contigo de gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú
aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isto o lugar chamou Sucote. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Humildade, reconheceu seu erro, Sim, reconheceu no final das contas que a primogenitura era de Esaú, se viu enquanto servo, né? E no final das contas recebeu o perdão. recebeu perdão. E o Esaú também, não é? Veja quando diz que ele correu ao seu encontro, Foi, abraçou-lhe e puseram-se a chorar, foi, né? Ou seja, para além de tudo, tinham duas pessoas dispostas, justamente. né, a Se se perdoarem. perdoarem. E principalmente entre irmãos, assim, né? Que não houve aquela, né? Porque poderia ter perdurado, prolongado Sim, tudo isso, mas foi uma escolha dos dois, os dois foram tocados ali. difícil, o perdão é difícil. Não sei lá, complicado. Salmos 25, não é isso? Oração por auxílio divino. Vamos lá. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim, meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação, e em vós eu espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e de vossas bondades, que são eternas. Não vos lembrei dos pecados de minha juventude e dos meus delitos. Em nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa da vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. Que advém ao homem que teme ao Senhor. Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade e sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque ele livrará do laço os meus pés. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. Aliviai as angústias do meu coração e livrai-me das aflições. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas as faltas. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Defendei minha alma e livrai-me. Não seja confundido eu que em vós me acolhi. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. Amém, Senhor. Amém. Muito bonito. Muito demais. Muito demais. Sem palavras.
a cifra. Ali, amor, acho que eu não tô ali, não. Aqui. Jesus nos deu esta missão do seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus e a verdadeira paz e a doce esperança no povo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Muito bonita essa canção aqui, eu vou dizer sem palavras. Sem palavras, sem palavras. É isso, né? Não é isso. A gente finaliza. Vamos orar. Senhor Jesus, graças e louvores te damos por mais um dia que se finaliza e diante do término desse dia podemos estar contigo neste momento de adoração e de alimento, Senhor. Alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa alma, alimento para as nossas vidas, Senhor, que é o combustível que nos fortalece todos os dias, é crer e nos direcionarmos em Tuas palavras. Obrigada, Senhor, por Tua infinita misericórdia, por Tua graça, por Teu amor, Senhor, que nos sustenta, que nos reergue, que nos dá ânimo e que nos lembra, Senhor, os propósitos de estarmos aqui, ainda que não entendamos e ainda que não precisemos compreender as razões, mas a gente sabe, Senhor,
que somos um propósito de vida teu. Amém. E assim seguimos e assim faremos. Amém, Senhor. Que o Senhor continue nos direcionando, nos dando discernimento necessários para continuar seguindo, Senhor, as tuas vontades e os teus caminhos. Amém. Que o Senhor nos livre de todos os males, nos livre de todas as tentações, de todas as armadilhas. E que o Senhor nos guarde sob tua guarda e proteção. Amém, Senhor. Nos leve e nos traga. Conceda-nos uma noite de paz. Amém. Abençoe aos nossos familiares, a todos aqueles que precisam de Ti e a todos aqueles que também acreditam que não necessitam de Ti. Amém, Senhor. O Senhor sabe dos corações de cada um. Então haja, Senhor, conforme as obras de cada um diante as suas próprias vidas. Obrigada pelas bênçãos, obrigada pelos desafios e obrigada, Senhor, principalmente por tua persistência em nós. Obrigada por não desistir de teus filhos, de teus servos, e obrigada por nos lembrar, Senhor, de como é grande o teu amor por nós. Amém. Graças e louvores te damos, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.